Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Organic Sheets. Eu me chamo Fernando e hoje eu vim trazer para vocês mais uma videoaula. Na videoaula de hoje a gente vai atualizar o suplemento aí, o módulo de classe desenvolvido pelo Ricardo Camisa. Eu trouxe algumas atualizações, né, para vocês, atualizações, correções e adaptações que eu fiz nesse código, tá? Tô com um tempo para trazer esse vídeo aqui, não havia tido oportunidade e vou postar tanto o módulo de classe lá no canal, no site da Organic Sheets, e vou deixar o link aí na descrição, como eu reforço aqui o meu pedido para que vocês se inscrevam no canal do Ricardo Camisa, vou deixar também o link na descrição, porque ele foi, até onde eu sei, o idealizador desse projeto, tá ok? Eu só estou fazendo aí as adaptações que vocês acabam me pedindo, estou fazendo algumas correções de bugs, sobre a supervisão dele, claro, e fazendo as inclusões de algumas novas funcionalidades que eu descobri aí recentemente, tá? Eu vou mostrar para vocês, na verdade, como que vocês vão passar isso aqui, que é um formulário em Excel, normal, VBA, tá? Eu mostrei, já trouxe 2 vídeos sobre esse assunto aqui, para esse formulário aqui, tá? Que é o formulário que utiliza aí esse suplemento do Ricardo Camisa, esse módulo de classe, onde eu insiro as informações e de cara vocês já conseguem ver aí algumas mudanças, tá? E eu vou explicar elas. Bom, primeiro, eu trouxe esse suplemento aqui, eu trouxe esse módulo de classe aqui, apresentei para vocês e começaram a surgir as solicitações de mudanças. Então eu fiz uma adaptação, uma mudança recente, que foi, ele não funcionava com multiline. Então tem aqui um text box multiline, onde na teoria eu posso colocar aqui mais informações, e ele não funcionava porque essa linha que fica aqui em destaque é um label de 1 pixel de altura, e ele ficava numa altura pré-definida. Então quando eu estendia aqui o meu campo, deixava ele multiline, ele acabava não funcionando, tá? O texto ia ficando para baixo, mas isso daqui não ficava com essa aparência. Então foi a primeira correção, o primeiro update que eu trouxe aqui. E agora, os outros updates eu vou falar, né? Eu conheci um outro canal no YouTube, né? O algoritmo do YouTube sugeriu para mim, que é o canal de um amigo nosso, turco, né? Que é da comunidade do Excel VBA. Ele também trabalha muito bem com essa questão de estética, de UI, UX, né, experiência do usuário, e ele traz bastante recursos ali para o seu canal. Então quem não conhece, eu vou deixar o link aí na descrição, mas é o canal, não vou nem me aventurar a tentar pronunciar esse nome daqui, tá? É esse canal aqui, tá? Eu vou deixar o link também na descrição. Ele é um turco, é nosso amigo turco. Ele tem diversos projetos aqui, ele trabalha com módulo de classe como, assim como o Ricardo Camisa, com bastante conhecimento, bastante propriedade. Eu acho que o único porém aqui seria de fato que ele não faz vídeos narrativos. Então ele acaba não narrando o que ele está fazendo ali, como eu faço aqui com vocês, tá? Ele só apresenta um pouco da ideia e libera o código para quem quiser. Então se você souber, você pode pegar aí o código dele e adaptar no seu projeto, tá? Mas assim, em alguns momentos você acaba se sentindo dificuldade porque ele faz os comentários no idioma turco, né? Então, se você tiver ali paciência para poder utilizar um tradutor ou algo nesse sentido, vai valer a pena, tá? E aí quem se inscrever no canal dele, quem estiver conhecendo através de mim, deixa lá um comentário no último vídeo dele, vim pela Organic Sheets. O Organic Sheets ele já comentou aqui no meu canal uma vez, então seria interessante mostrar para ele de alguma forma que eu estou incentivando, que o público brasileiro incentiva ele a desenvolver mais ferramentas e a gente poder se aproveitar um pouquinho do conhecimento dele também, tá bom? Então faz isso, vai lá no canal dele, quem puder dar um pause nesse vídeo aqui, vai lá no canal dele, se inscreve lá para ele subir o canal. Ele tem 384 inscritos nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Vamos dar um update para dar uma motivação a mais para ele continuar trazendo. E dá uma olhada nos vídeos dele depois, né? Assiste esse daqui que eu vou te mostrar até o final. Depois você olha lá os demais vídeos deles, vocês vão gostar, tá bom? Dado o recado, ele também desenvolveu, né, e aí não estou aqui para julgar se teve alguma referência em relação ao Ricardo Camisa, ou se o Ricardo Camisa teve alguma referência a ele. Sei que o Ricardo Camisa é mais antigo aqui no YouTube, né, ele é mais recente. Então, e também não é interesse meu fazer propriedade aqui, da propriedade ou titulação de propriedade desse código. A princípio esse código está aí, eu conheci através do Ricardo Camisa, e consegui reconhecer essa adaptação feita pelo nosso amigo turco, onde ele consegue inserir aqui um íconezinho, né? Toda vez que eu seleciono aqui, ele inclui um ícone da minha escolha, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso, e a gente consegue também deixar um fundo, né, no nosso text box, o que antes do Ricardo Camisa não tinha, ele só ficava a linha de destaque informando que ele era um campo de digitação. Agora a gente pode deixar um fundo caso a gente queira, tá?
E aí, uma outra coisa que eu aproveitei para mexer nesse código é que algumas pessoas reclamaram que quando você tem algum projeto invisível, algum elemento invisível, por exemplo, vamos vir aqui nesse formulário 1, eu tenho aqui esse formulário 1, isso, eu tenho esse text box aqui de name e eu quero que ele fique invisible. Deixa eu ver aqui, invisible, é visible na verdade. Aqui ó, visible tá true, eu vou mudar para false, tá? O que acontecia? Ele não ficava invisível. Né? Ele não ficava invisível. Por quê? Só para vocês entenderem a dinâmica. Aqui a gente tem um text box. E o que o Excel faz, o VBA faz, é em tempo de execução, quando você coloca para executar o formulário, ele vê onde está aquele text box e ele cria um outro text box, um outro label atrás com uma cor específica. Ele cria um labelzinho de 1 pixel aqui que seria para representar a linha desse text box. Ele cria um outro label aqui com esse ícone. Então ele cria alguns elementos acerca daquele text box para poder dar essa aparência mais agradável, né? E ainda cria um outro text box, um outro labelzinho que fica aqui como placeholder. Quando eu clico esse labelzinho ele sobe. Isso tudo em tempo de execução, tá? E aí o que a gente fez, né? O que eu fiz? Ele não estava ficando invisível, porque o elemento text box que está aqui, ele ficava invisível, como de cima ficou. Mas os elementos em volta dele não. Então tinha uma impressão que ele tinha um campo, e às vezes a gente quer utilizar um text box para guardar alguma informação, como se fosse uma variável, né? Eu de vez em quando faço isso. E aí alguém me questionou, falou que não estava funcionando, que não tinha como deixar invisível, e eu fui lá também e dei uma mexida nesse código para conseguir deixar os elementos invisíveis. Então basicamente eu tenho que olhar qual elemento que está invisível e pegar todos os elementos que estão acerca dele, todos os outros elementos, e mudar para que eles fiquem também invisíveis, né? Para que eles permaneçam ali e fiquem invisíveis. E quando a gente deixar visível, seja através de algum código, alguma coisa assim, eu tenho que chamar a varredura de novo para ver se ele está visível de novo, e aí trazer os outros elementos. Isso estava dando ruim porque eu estava trazendo os outros elementos, aí ficava um elemento por cima do outro ali, enfim, não estava ficando legal, mas tive um pouquinho de trabalho, mas consegui fazer e vou liberar esse código aqui de última mão atualizado para vocês, tá? Dito isso, basicamente, o que vocês precisam fazer? Eu vou deixar aí no link da descrição o site da Organic Sheets, organicsheets.top, você vai acessar lá no link direto para você conseguir baixar, tá? Você acessa lá, ele pede o e-mail válido e o seu nome. Pode colocar, nós da Organic Sheets não fazemos spam, tá? Então você pode deixar o seu e-mail lá, sem problema nenhum, e a gente consegue mandar ele para você, o código praticamente pronto, você só vai adaptar no seu projeto. E como que você vai adaptar no seu projeto? Primeiro passo, você vai ter os seus text box e seus combo box, tá? Funciona para ambos. Depois que você colocar nesse formulário, em cada formulário que você colocar, você vai vir aqui no seu projeto. Seu projeto vai estar aí, você vai arrastar, vai trazer para cá esse módulo de classe aqui, Class Text Box. Tá? Então Class Text Box é um módulo de classe que faz todo esse trabalho, inclusive essa parte foi que eu cooperei com o código, foi de fazer a varredura e a ocultação dos elementos invisíveis. Tá? Então essas duas partes aqui, eu vou deixar aqui, o meu nome de contribuição, adaptação Organic Sheets, tá? E aí quem quiser fazer outras adaptações, mudar a forma, né, quem conseguir entender o código e fazer essa mudança, super bem-vindo. Se quiser me apresentar também, eu trago aqui para o canal, tá? Mas basicamente o que eu faço aqui? Ele traz aqui todas as instruções, ele já começa a trazer algumas instruções para ele varrer todo o meu formulário, identificar, fazer uma varredura por todos os controles, identificar os controles que são do tipo text box. Quando ele identifica, ele faz a inserção aí de alguns elementos, né? Então ele cria ali, ele adiciona controles parentes, né? Seriam controles filhos, digamos assim. Ele adiciona controles como text box e renomeia esses controles, enfim, isso tudo em tempo de execução, tá ok? Então ele faz tudo isso aqui, faz a inserção do drop-down, né, da setinha para baixo, lá do combo box, enfim, ele deixa tudo muito bem estruturado, tudo com um visual mais interessante, mais bonito, e faz isso também para elementos que estejam em multipages, em frames, tá? E em frames dentro de multipage, então ele já faz essa varredura. Então tem tudo aqui, eu fiz algumas adaptações, algumas mudanças, tá? Vocês podem acompanhar e ler aí. Você vai trazer esse módulo de classe para o seu projeto, tá? Então você vai importar ele. Depois,
você vai trazer esse módulo daqui, módulo TextBox. Esse módulo daqui ele não faz muita coisa, basicamente ele define, ele passa lá para o meu módulo de classe quais são as cores que eu escolhi. Tá? Então são 4 cores que eu escolho, aqui está em inglês, mas lá no meu formulário eu deixo em português a instrução para que cada cor serve, e a gente passa por formulário. Então onde você tiver o seu formulário aí, os textboxes em si, você não precisa colocar um label em cima, né? Você não precisa colocar um título para cada textbox. Você vai colocar só o textbox, e aí faça boas práticas de colocar o nome do seu textbox, isso aqui não importa. O que vai importar para você aqui nas configurações? Primeiro, o Control Tip Text, né, seria a dica de campo, né, a dica lá, quando você passa o mouse, deixa o mouse em cima, ó, por exemplo, ele apareceu, ajuda Microsoft Visual Basic for Applications, então apareceu um tip, ó, isso aqui está aparecendo ali, a mensagenzinha branquinha embaixo do mouse, dando essa dica. Então no lugar dessa dica, a gente coloca o nome, que aí quando a gente estiver utilizando o módulo de classe, ele vai pegar essa dica e vai transformar no meu labelzinho, tá ok? Outra coisa que a gente precisa mudar aqui, além do nome em si, não adianta você mudar a fonte e a cor da fonte por aqui, porque não vai fazer diferença, tá? Isso tudo vai ser manipulado por tempo de execução lá quando a gente estiver executando o projeto. Então você não vai mudar essas propriedades por aqui. Basicamente você vai mudar só Control Tip Text para colocar um nome, que é o nome que vai aparecer no seu label, e você também vai mudar a tag. A tag, a gente colocou um código aqui que ele traz para mim o íconezinho, tá? Ele traz um íconezinho e aí ele cria aqui do lado um label com esse ícone, tá? Com esse ícone no caption. E aí quando eu executo, ó, o que acontece? Ele criou aqui, criou o nome, ó, o nome tá aqui, ó. Se eu passar o mouse por cima, aparece o tip também, tá vendo o nome? Aqui e-mail e tal. E aí ele cria aqui. Quando eu dou entrada, ele faz uma outra execução, quando eu clico em qualquer formulário, onde ele joga lá o meu label para cima, para sair, como se fosse passasse seu título, e quando eu saio também, ele verifica se tem alguma coisa e mantém lá em cima, né? Se eu tiver apagado e sair, ele volta para o meio e muda de novo as cores dos elementos. Então esse daqui está com destaque roxo, quando eu saio ele fica apagado para dar a sensação de que não está selecionado, tá ok? Então é basicamente isso. Então você aqui só vai mudar, vai colocar os seus elementos, né, os seus combo boxes e text box. Ah, Fernando, mas eu preciso eu tenho um checkbox. Checkbox, esse projeto, né, ele não vai manipular o seu checkbox. Então aí você precisa personalizar, colocar a cor que você quer, a fonte que você quer e acabou. Tá? Os outros você não precisa porque vai ser feito lá no código. E esse multiline aqui você pode deixar do tamanho que você quiser, ele vai fazer aí do tamanho certo, né? Vai fazer essa proporção para você do tamanho certo. E em todos eles, se você quiser deixar um íconezinho do lado, você vai alterar essa propriedade tag. Se você não quiser deixar o íconezinho do lado, você vai tirar essa propriedade tag. Então eu vou tirar essa tag aqui da nossa mensagem aqui, e quando eu executar, você vê que não tem o íconezinho do lado, e eu posso executar numa boa. Tá? Então o ícone é opcional, mas eu achei super interessante essa sacada aí do nosso amigo turco. Tá? Então basicamente vamos lá, o que você vai precisar de padrão ter aí no seu user form, tá? Então veja aqui comigo, o padrão é esse, não adianta você tentar fazer sozinho, só baixar o código aqui e tentar fazer, que não vai adiantar, e vocês ficam no comentário acabando fazendo perguntas que eu acabo explicando no vídeo, e tem que explicar nos comentários de novo, não que eu esteja reclamando dos comentários, tá? São ótimos para mim, são ótimos para o canal, para engajamento, mas às vezes me poupa ali de ter que rever a pergunta, tá? Reler e comentar algo que já está no vídeo. Então assistam aqui até o final, tentem acompanhar comigo. Primeira coisa que você tem que colocar, é obrigatório, é fazer a importação desse módulo de classe. Então estou fazendo aqui a importação, chamando ele tbox, aqui, como originalmente foi feito lá pelo nosso amigo turco, e chamo ele aqui. Beleza, ele está importado, aquele módulo de classe está importado nesse formulário. E aí quando eu faço o initialize, né, quando eu inicializo o meu user form, eu chamo a função textPerson, que seria text personalização, tá? Foi eu que batizei aqui, eu separei. Antes esses códigos daqui vinham dentro do initialize, eu separei porque toda vez que eu quiser varrer se o elemento está invisível ou visível, eu vou fazer essa chamada aqui, tá ok? E aí nesse sub textPerson, nessa função que eu deixei ela aqui, nessa rotina, eu fiz a descrição. Então a primeira cor que você vai colocar é a cor da fonte, né, o for color.
A segunda cor que você vai colocar é a cor de destaque. Quando você entra no formulário, ele dá um destaque. Ele dá essa cor aqui tanto para o ícone, aqui para o label, e a linha de baixo fica com essa cor de destaque, tá ok? A terceira cor é a cor do rótulo e linha, tá? Então a cor desse rótulo daqui, linha não, do rótulo. É a cor do rótulo, tá? Esse daqui que tem a cor da linha. Isso aqui é quando selecionado, isso aqui é a cor do rótulo, que é esse nomezinho daqui que fica aqui no meio. Quando eu clico ele vai lá para cima, tá personalizado, mas antes de eu clicar ele fica aqui no meio, tá vendo? Ó. Não, e linha sim, linha porque a linha fica sem destaque, né? A cor do rótulo e da linha sem destaque, beleza. Deixa eu voltar aqui. E por último, a quarta cor é a cor do fundo. Quando você executa aqui, essa cor que fica no fundo, ó, é a quarta cor que eu selecionei lá. Então a gente já tem definido, são 4 cores que a gente precisa passar. E aí me dá autonomia para fazer várias personalizações aqui, tá ok? Aí eu chamo aqui Text Color e passo as 4 cores, tá? Então aqui eu estou passando a cor no formato long, mas você pode passar em RGB, colocando RGB, abrindo parênteses, passando o valor do seu red, green e blue. Ele aceita também. Então long ou RGB. E aí eu faço a chamada de tbox class box invisible all me, tá? Então estou falando para ele fazer essa função, e essa função ela tem um parâmetro que é o meu formulário. Então aqui ele vai fazer essa chamada aqui, ó, que é essa daqui, ó, class box invisible all. E aí ele pede como parâmetro um formulário. O formulário que eu estou falando é o nosso próprio formulário, então eu dou me lá. Que é basicamente ele vai rodar todos os elementos do meu formulário, todos os elementos, né? Enfim, todos os elementos em si, ele vai procurar os que tem esses nomes aqui, bar title, bar icon, background, drop arrow, né? Seria flecha para baixo. Enfim, ele vai procurar todos esses elementos e vai remover. Ele vai limpar esses elementos, vai excluir, deixando assim o meu campo invisível, né? E por fim, primeiro ele vai fazer essa varredura e vai deixar invisível meus elementos, porque se eu já tiver algum por propriedade que já esteja com a visão invisível, que já esteja com a configuração para ficar invisível, assim que iniciar o formulário, ele já vai ver que esse elemento está invisível e já não vai. Ele vai carregar os elementos, tá ok? Porque é o que a gente faz aqui em cima. E aí ele vai ver, depois que está invisível, ele vai eliminar esses elementos, ele vai excluir esses elementos. Depois eu chamo o class box me, tá? Tá aqui, class box me, que é esse daqui, ó. Ele faz toda a personalização, a inserção dos dados, tudo mais. E por fim, eu chamo o textbox box edit, né? Porque em todos os box de saída, toda saída que eu dou no box edit aqui, que eu faço? Eu peço para ele varrer de novo, ó, no box edit aqui, eu peço para ele dar uma varrida de novo e verificar os elementos que estão visíveis ou invisíveis novamente e fazer aquela limpeza, a inserção ou a inclusão dos valores aqui, tá ok? Então eu faço toda essa varredura aqui, e aí toda vez que você executar o seu formulário, ele vai automaticamente inserir essas informações aqui, esses elementos suplementares aqui, tá ok? Se você precisar deixar o elemento visível de novo, ao invés de você chamar esse daqui do invisible, você vai chamar esse daqui do class box invisible só, tá? Então esse aqui é invisible, esse daqui... acabou que era para ser visible esse daqui, tá ok? Então você vai chamar esse class box visible, e aí ele vai inserir tudo de novo, caso o text box ali não esteja invisível, tá? Então ele vai fazer a inserção dos elementos novamente, tá ok? Agora, para a gente não enrolar muito esse vídeo, eu vou mostrar como que vocês fazem para inserir o código, descobrir o código de cada ícone, tá ok? Vamos lá. Você vai vir aqui no seu Excel, vai vir na guia inserir, e aqui a gente tem um campo de inserir símbolos, tá? Você vai clicar nesse campo de inserir símbolos. Aqui a gente tem diversos símbolos, diversos caracteres de várias línguas, né? E a gente vai procurar aqui uma fonte específica, que é uma fonte que tem, se eu não me engano, ela começa com SE. Ela começa com SE, essa daqui, Segoe MDL2 Assets. Então você vai procurar ela, vai clicar nela. E aí você tem vários íconezinhos aqui, vários itens, né? Que você pode vir passando aqui, paleta de cores, lupa, esse desenhozinho de um filtro de Bluetooth,
Enfim, você tem diversos ícones aqui e você pode escolher o que te atende, né? Esse daqui de usuário de bloqueado, esse aqui de usuário com mais para inserção. Você tem uma borracha, você tem um ícone de apagar, uma lixeira. Enfim, você tem diversos ícones aqui. Você vai pesquisar qual desses ícones aqui ele atende, tá? Eu vou pegar um aqui, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Vou pegar um qualquer aqui, que não seja muito padrão. Deixa eu ver aqui. Vou pegar desse gráfico aqui, tá vendo? Então eu cliquei nesse ícone. Quando eu clico nele, você vai ver que aqui embaixo ele aparece o código da fonte. É 9D2, tá bom? É esse código que eu preciso. Eu vou copiar esse código dessa fonte. Vou dar aqui um cancelar. Vou lá no meu VBA. E vou selecionar esse ícone aqui. Vou descer até a tag. É a tag que vai definir, tá? É a tag que vai definir o ícone que a gente quer. E aí aqui eu preciso colocar o código, é 9D2. Só que não só o código, antes eu preciso colocar um E comercial e o H. E comercial H, tá bom? Assim, maiúsculo. E comercial H e depois o código que a gente pegou lá. Quando eu faço isso, eu estou passando o código, né, do ícone. Quando eu adiciono, ó, ele fica aqui. Então, o íconezinho ele fica aqui do lado, numa altura certinho, bem específica, de acordo aí com o meu campo selecionado. Então peguei aquele gráfico lá e deixei ele aqui. Outra coisa, eu posso vir aqui e posso mudar. Suponhamos que eu queira aqui, eu vou pegar uma outra cor aqui, com o meu selecionador de cores, eu vou pegar esse verde aqui, mesmo limão. Tá? Então vou pegar aqui a cor long dele, vou lá e aqui eu vou pegar a cor de destaque. A cor de destaque, que é a segunda, eu vou colocar esse verde limão. Beleza. Se eu der um OK, selecionar agora, ó, os elementos ficam tudo cor verde e limão, tá bom? Teve gente aí me questionando, Fernando, mas eu quero colocar um de cada cor. Cara, fica meio inviável fazer um código que te atenda nesse ponto. Igual teve gente também me falando que, Fernando, mas se eu tiver um multipage dentro de outro multipage. Cara, não é muito comum você ter um multipage e ter um multipage dentro do multipage. Então, também fazer uma adaptação, não vejo viabilidade disso. Se eu tiver um frame dentro de um multipage. Cara, eu também não vejo muita utilidade, dessa necessidade de fato desses frames. Tá? Pode até que seja que tenha para você, especificamente, mas eu particularmente não vejo, e aí seria bem mais... Imagine se tiver um frame dentro do frame, dentro do frame, dentro do frame, dentro do multipage. Eu teria que fazer diversas codificações aqui para tentar atender infinitamente, né? Porque existe a possibilidade de ser infinito essas inserções. Então aqui basicamente ele funciona dentro de multipage, ele funciona dentro de frames, ele funciona de frames dentro de multipage, tá? Então ele já tem essa programação. Basta vocês testarem aí, se o projeto de vocês tiverem multipage, frames, não vai fazer mal, tá? Agora eu vou selecionar aqui, vou mostrar para vocês, clicando nesse label aqui, como é que a gente faria para deixar invisível, né? Então aqui eu teria que fazer mi.textbox1.visible igual a false. Tá? Então eu teria que chamar esse símbolo daqui depois da execução. Tá? Então estou pedindo para quando eu clicar no botão ele ficar invisível. E aí, se eu deixar isso aqui comentado, mostrar para vocês, ó, cliquei no botão, ele ficou invisível. Cadê? Deixa eu ver. Textbox 1 não, vamos lá. Txt nome. Tá? Txt nome invisible. Ó. Ó, ele ficou invisível, mas os elementos que acompanham esse textbox continuam visíveis. Tá vendo? Se eu deixo isso aqui depois do invisible, dou um OK, vamos lá. Ó. Ele deixou tudo oculto. Vamos lá. Eu descobri aqui, eu dei uma olhada aqui, estava tentando lembrar como que eu fazia para deixar só um elemento invisível, tá? Vamos lá, o que eu preciso fazer? Bom, eu preciso, através de um gatilho, né, nesse caso é clicando no botão, ele vai pegar esse elemento, que é o mi.textbox_name.visible, e vai deixar como false. Então ele vai deixar invisível o elemento.
Só que, voltando aqui, ó, executando, tal, tem aqui, eu posso descrever, se eu deixo invisível, ele ficou invisível lá, e ok. E eu não consigo mais selecionar ele, ficou invisível, enfim. Para eu deixar invisível, eu vou chamar uma outra execução, que foi que eu escrevi aqui também, que é o class box invisible. E aqui ele pergunta, além do em qual formulário a gente está executando isso, ele pergunta qual controle que é para deixar invisível. E aí, é isso que eu faço aqui, ó. Quando eu seleciono, eu mando ele ficar invisível e logo depois eu importo essa propriedade para cá, essa função, e para ela eu passo dois argumentos. Eu passo o argumento aqui que poderia ser com o nome, userform1, ou me apenas, que ele vai entender que a gente está falando do userform, vírgula, e o elemento que eu quero deixar oculto pelo nome, que no caso é o textbox name, tá? Nome, no caso. Se eu selecionar, tá aqui, eu posso selecionar, posso fazer todas as alterações. Se eu clicar em deixar invisible, ele vai fazer aquilo. Ele vai deixar tudo invisível, não só mais o textbox, os elementos em volta também, e eu consigo ter acesso aí ainda aos outros dois demais para continuar fazendo a inserção, tá ok? Então, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, né? Chega aí da gente tentar fazer formulários feios, não precisam ser feios, o formulário VBA, a gente tem aí suporte, às vezes um pouquinho mais trabalhoso se você fosse fazer isso aqui na mão, mas a gente tem como fazer, aí automatizando um pouco mais, para deixar os seus formulários, seus projetos mais vistosos, mais bonitos. Por alguma razão, esse código daqui ele não está funcionando com o do menu strip, que eu mostrei para vocês em um outro vídeo, né? Eles não estão conversando. Quando você tenta importar os dois módulos ao mesmo tempo aí no seu projeto, eles dão um conflito, e aí você não consegue ter uma boa execução dos dois códigos, e eu estou estudando o porquê disso, tá? Eu já percebi que é uma falha ali no módulo de classe, nas APIs, né? Ambos chamam APIs e estão conflitando em algum momento, e eu não sei ainda qual momento, mas eu estou estudando para tentar descobrir, para que a gente possa aí fazer a utilização de ambos para deixar o nosso projeto mais profissional e mais bonito, cada vez mais profissional e cada vez mais bonito, tá ok? Se ficou com alguma dúvida, não deixa de deixar aí nos comentários. Se é a primeira vez que você está assistindo um vídeo aqui da Organic Sheet, se inscreva no canal e assista os outros, tá? Tem diversos vídeos aqui, com certeza algum deles vai te ajudar. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, tá ok? Eu tenho ficado um pouco ausente aqui do canal, foi período de provas, eu fiz uma postagem aí, e isso acabou me acabou interrompendo a minha rotina de gravação aqui que eu tenho. Vou tentar postar vídeos agora às quartas-feiras, porque foi a enquete que eu fiz, a maioria até o presente momento está preferindo as quartas-feiras, então essa semana eu já vou fazer um teste com vídeo às quartas-feiras. O que mais que eu tinha de recado para vocês? E eu estou desenvolvendo aí um projeto para fazer um curso, né? A minha ideia de curso, eu não gosto muito da ideia de vir na parte teórica, eu gosto de mostrar aqui, eu mostro o projeto pronto para vocês, eu mostro como que vocês fazem, e vocês aprendendo conseguem entender a lógica e adaptar um projeto de vocês, tá? Então eu estou aí estudando, visando trabalhar aí num curso, e trazer para vocês o passo a passo de criação de um sistema. Tá? Então a gente vai criar e vai tentar utilizar todas essas técnicas que eu mostro aqui, que eu vou aprendendo, né, inclusive com vocês, e a gente vai aprender a criar um sistema do zero, para que vocês aí, tendo esse conhecimento, possam, não só esses que eu mostro aqui, mas diversos outros que não tem nem como fazer vídeo aqui, vocês vão aprendendo e aí vão tendo mais eficiência aí nos projetos de vocês, e até mesmo mais notoriedade aí no mercado de trabalho. Tá bom? Eu gostaria de agradecer quem assistiu aqui, quem espera as contribuições finais, e desejo a vocês uma ótima semana, tá? Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.